Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E Jesus está presente sempre na sua palavra. Por isso nós vamos tomar agora a nossa Bíblia nas mãos. No livro do Eclesiástico, capítulo 21. E vamos pedir a nosso Senhor que por meio desta palavra Ele nos dê a vitória sobre todo o mal, a libertação de todos os nossos vícios e a vitória sobre todo o nosso pecado. Eclesiástico, capítulo 21, versículos do 1 ao 8. Encontre aí na sua Bíblia, por favor. Todos nós precisamos do que esta palavra está nos oferecendo nesta manhã. Coloque a mão sobre o seu coração, você que já achou essa passagem, diga: eu preciso do que está aqui. Diga para o seu irmão que está sentado ao seu lado: você precisa da graça desta palavra. Porque você precisa entrar no céu. E por isso você precisa ser libertado de todo mal e de todo pecado. Olha para o seu irmão e diga para ele: Deus quer dar isso a você. Pergunte a ele: você aceita que nosso Senhor livre você, liberte você, arranque todo o mal da sua vida, mesmo que isso doa? Pergunta para ele: você aceita? Pergunte. Que nosso Senhor liberte você, arranque todo o mal, tudo que não presta, tudo que é ruim, tudo que está te estragando, te fazendo infeliz, derrotando você, mesmo que isso doa. Você aceita? Pergunte. Diga para ele qual é a sua resposta, meu irmão. Então escute a palavra de Deus. Diz assim, Eclesiástico, capítulo 21, versículos do 1 ao 8. Diz assim a palavra de Deus: filho, pecaste, não o faças mais, mas suplica pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoadas. Foge dos pecados como se foge de uma cobra. Se deles te aproximares, te morderão. Seus dentes são dentes de leões que tiram a vida das pessoas. Toda iniquidade é como a espada de dois gumes. Não há cura para o seu golpe. O terror e as injustiças acabarão com a riqueza. A casa que é muito rica será destruída pela soberba. Assim a riqueza do soberbo será arrasada. Mas a súplica do pobre vai da sua boca até os ouvidos de Deus, e a justiça lhe será feita sem demora. Quem detesta a correção está nas pegadas do pecador. Quem teme a Deus atrai a correção sobre o seu coração. De longe se conhece o prepotente de língua atrevida. Quem é sensato sabe que ele cai. Palavra do Senhor. Vamos aplaudir a palavra de Deus com força, com amor, com devoção. Esta é uma palavra dirigida de um pai a seus filhos. Deus está falando com você. Deus não acusa você, não te acusa. O acusador é o inimigo de Deus. O demônio não perde oportunidade de nos acusar, mas Deus não nos acusa.
Põe a mão sobre o seu peito e diga: Deus não me acusa. Deus não joga os meus pecados no meu rosto. Deus não me condena pelos meus pecados. Ele veio para me salvar dos meus pecados e de toda a condenação. Diga para o seu irmão: Deus não condena você. O Senhor não julga você pelos seus pecados. O Senhor te ama. Diga para ele: o Senhor te ama e quer te libertar. Por isso, meus irmãos queridos, essa citação começa com uma palavrinha muito importante para nós, para cada um de nós. E esta palavra é filho, filha. Você pecou, não tornes a fazê-lo. Não faças mais. Em vez de pecar, ore pelas tuas faltas passadas, para que te sejam perdoados. Nós precisamos orar pelos erros, pelos pecados, pelos males que nós fizemos, para que nos sejam perdoados. Precisamos fugir das ocasiões de pecado, não só do pecado, mas das ocasiões que podem nos levar a pecar, porque como diz aqui a palavra de Deus, o pecado ele é comparável a uma serpente, a uma cobra. Se você se aproxima, ele pica você. E olha o que diz aqui a palavra de Deus, que não pode mentir. Seus dentes são como dentes de leão, que tira a vida dos homens, que tira a vida das pessoas. Tem alguém sentado perto de você? Coloque suavemente a mão no ombro dessa pessoa e diga para ela: se você cai em pecado, ele vai roubar a sua vida. Ele vai matar você aos poucos sem que você perceba. Seu pecado vai tirando a sua vida sem você notar. Vai matando você por dentro. Olhe nos olhos dessa pessoa e diz: vai tirando a sua alegria, vai roubando a sua felicidade, vai matando os seus sonhos, vai arrancando a sua esperança, vai tirando o seu gosto de viver. Quando você vê, você não vive mais. Põe de novo a mão sobre o seu coração e diz: comigo não, porque eu sou de Deus. E eu não vou permitir que roubem a vida do Senhor que está em mim. E diz aqui a palavra de Deus que todo pecado é como uma faca de dois gumes, e a ferida que ele produz é incurável. O pecado nos fere e a ferida que ele causa é incurável para nós, pessoas humanas. Se Deus não puser a sua mão, não tem como ser reparado o dano que o pecado causa em nós. E o diabo se vale disso para nos combater constantemente. Por isso, nós, obedecendo a Deus, nós tomamos esta palavra nesta manhã para orientar o nosso momento de oração, o nosso momento de escuta do Senhor. Porque tudo que nos defende do pecado também nos defende do inimigo infernal. Repita comigo: tudo que me defende do pecado também me defende do demônio. Pergunte ao seu amigo aí: você quer ser protegido contra os ataques do demônio? Então proteja-se do pecado. A graça é a sua proteção. A graça é a força de Deus na sua vida. A graça é a sua proteção decisiva. Porque veja, meus queridos, para nós vencermos as tentações,
nós temos total necessidade da ajuda de Deus. Olha aqui nos meus olhos, por favor. Olha aqui para mim. Você não vai conseguir vencer as suas fraquezas sem a ajuda de Deus. Por melhor que você seja, por mais bonzinho, por mais determinado, por mais perseverante, você pode ser esforçado. Sem a graça de Deus, você não vai vencer o seu pecado, você não vai vencer o seu vício, você não vai vencer a sua língua, você não vai vencer o seu temperamento. Tanto é verdade que você já tentou ou não tentou? Sim ou não? E conseguiu? Sem a graça de Deus é impossível. A gente não vence a si mesmo, nós vamos vencer o demônio. Você e eu, nós precisamos absolutamente da ajuda de Deus para nós vencermos as tentações. Nós precisamos da força de Deus na Eucaristia. Você precisa da força de Deus na Eucaristia, na hóstia consagrada, na comunhão, porque o Senhor conferiu à Santa Comunhão o poder de destruir as tentações do demônio. Eu sei que você sabe que Jesus está presente na Eucaristia, sabe? Sim. Mas você sabia que Deus concedeu a Eucaristia, que é o próprio Jesus, o poder de destruir todas essas tentações que vêm assombrando, perturbando e abatendo você? Pela sua comunhão com o nosso Senhor Jesus Cristo, você vai vencer todas essas tentações. Pela Santa Eucaristia, elas vão ser dissolvidas cada uma dessas tentações, cada um desses vícios, cada um desses pecados, eles serão vencidos e vão cair um a um das suas costas, até que você fique totalmente libertado, pela força da Eucaristia. Diga, pela força da Eucaristia, o Senhor vai me libertar. Pela força da Eucaristia, o Senhor já está me libertando. Preste atenção numa coisa, para você entender bem. Para manter uma pessoa escravizada, Satanás, o inimigo de Deus, o demônio, ele arruma um jeito de distrair a pessoa cada vez mais. Você tem percebido como nos nossos tempos as pessoas andam distraídas? Você já viu como é que as pessoas andam pelas ruas? As pessoas não prestam atenção aonde vão, porque elas estão distraídas no cotidiano da sua vida. Mas essa distração do caminhar pelas ruas, de você conversar e você ver que a pessoa está em outro lugar, é só um sinal externo daquilo que também a pessoa vive internamente. É uma grande tentação essa distração. E como é que o maligno, ele distrai essas pessoas? E quando eu digo essas pessoas, estou falando de mim. E estou tomando a liberdade de falar de você também. Estou falando de você. Dá uma cutucadinha no seu colega aí e diz, ó, ele está falando de você. E fala para ele, eu não sei se ele está falando bem não. Presta atenção. Gente, a tentação ocupa as pessoas com pensamentos. Então, me permita dizer, a tentação tem ocupado você com pensamentos que não deixa que você perceba aonde a sua vida está te levando. O diabo, ele tem trabalhado para que as pessoas não percebam a infelicidade em que ela se encontra estando afastada de Deus. O tentador faz de tudo para esvaziar qualquer intenção, qualquer ideia que essa pessoa tenha de voltar para Deus. Tudo enquanto é pensamento, tudo enquanto
intenção que possa levar essa pessoa de volta para Deus, Ele trata de esvaziar. Suas boas intenções, seus bons pensamentos. Já aconteceu com você? Que você queria mudar, que você queria ser uma esposa melhor, que você queria ser um marido melhor. Você fez um propósito de tratar a sua mãe, de tratar o seu pai de uma maneira diferente, mais digna, até porque você tem ouvido o Senhor mexer com o seu coração e lhe dizendo que você precisa honrar seu pai, que você precisa honrar a sua mãe. Já aconteceu com você? De você dizer: eu vou colocar a minha vida em ordem, eu vou ser uma pessoa mais correta, eu vou ser uma pessoa mais do bem, eu vou ser uma pessoa mais de paz, eu vou pôr um freio na minha língua, eu vou ser mais unido a Deus. Está na hora de eu ter uma vida de oração mais autêntica, eu preciso voltar para a igreja, eu preciso passar por uma boa confissão, eu quero voltar a comungar, eu preciso de Deus na minha vida. Já passou pela sua cabeça essa vontade de mudar, e você tinha certeza que agora era o momento, e quando você menos esperava, esses pensamentos e esses desejos viraram fumaça diante dos seus olhos? Quem já passou por essa experiência, levanta a mão aí para eu ver. Então é de nós mesmo que nós estamos falando. É a gente. Para isso, o tentador não só usa pensamentos sedutores, mas ele também vai instigando a pessoa a cometer sempre e de novo o mesmo pecado, para viciá-la. Então eu estou abrindo para você o que o mal tem feito com a gente. Então ele não só distrai você com pensamentos sedutores, com fantasias, com desejos que vão arrastando você para longe de Deus, mas ele fica te instigando, te incitando a cometer sempre de novo o mesmo pecado, com uma finalidade: viciar você naquele comportamento. E tanto isso é verdade que alguns de nós que estamos aqui nesse centro de evangelização, quando vamos confessar, temos até vergonha do padre, porque de novo a gente está voltando lá para contar o mesmo pecado. Inclusive tem gente que você nem sabe qual é a paróquia que a pessoa pertence, que ela pertence a umas 3 ou 4 paróquias. Quando ela peca muito numa, ela vai confessar na outra, porque aí o pecado é novo para aquele padre, não é? Tem vergonha de chegar lá e ouvir o padre, ouvir não, porque o padre não vai falar, mas que o padre olha para a pessoa dizendo assim: de novo, você, outra vez isso? Você já não confessou isso na semana passada? A gente ri porque é a nossa verdade, mas isso vai viciando a gente no pecado. Só que não para aí não, pior ainda. O diabo vai com isso nos arrastando para pecados maiores. É uma ferida aberta, gente. Como disse esta palavra, a chaga que o pecado produz é incurável ao ser humano. Eu e você não temos capacidade, não temos condições, não temos poder de curar-nos a nós mesmos. É uma ferida aberta, é uma chaga incurável se Deus não puser a mão. A esse respeito, Santo Ambrósio dizia assim: aquele que tem ferida procura remédio. É ferida nós estarmos sujeitos ao pecado. O remédio, quer saber qual é o remédio? Quem quer saber qual é o remédio? Quem não levantou a mão não quer saber? Então está para o ouvido. Quem quer saber qual é o remédio? Gente, Santo Ambrósio, santo dos primeiros séculos, um homem profundamente de Deus, ele dizia que quem tem ferida procura remédio. É ferida nós estamos sujeitos ao pecado, e o remédio é o venerável e celeste sacramento da Eucaristia. A Eucaristia vai curar você dos seus terrores, dos seus medos.
da sua tristeza, da sua infelicidade, da sua depressão, e até mesmo fisicamente a Eucaristia nos cura. Mas eu repito aqui as palavras do santo: aquele que tem ferida procura remédio. Você tem ferida? Pergunta ao teu amigo aí: tem ferida você? Tem ferida? Tem? O que ele te respondeu? Ele tem? Se ele disse que não sabe, fala para ele: você tem sim. Se você não sabe, além de ferido, você é um ignorante. Você tem ferida sim, Senhor. Aquele que tem ferida procura remédio. Você precisa ir atrás do seu remédio. E quem está ferido pelo pecado tem ferida, é claro. É ferida nós estamos atados, amarrados ao nosso pecado. E qual é o remédio? O remédio é a Santa Eucaristia. Nós temos que em Deus curar essa ferida, porque Satanás a usa o tempo todo contra nós. E por que ele faz isso? O seu objetivo é tornar a pessoa incapaz de notar o quanto ela está presa, o quanto a vida dela está amarrada. Sabe, eu não desmento mais. Antes eu achava, quando a pessoa chegava para mim e falava assim: eu sinto que a minha vida não avança, a minha vida está amarrada, a minha vida afetiva não vai para frente, as minhas amizades nunca se transformam em namoro, os meus namoros nunca passam para um noivado, os meus noivados nunca terminam num casamento. Às vezes a pessoa diz diferente: na minha família é assim, todo mundo que casa separa. Foi assim com meu bisavô, foi assim com os meus avós, foi assim com os meus pais, e agora eu acredito que vai ser comigo, porque eu e o meu marido, eu e a minha esposa estamos em vias de nos separar. Parece que a nossa vida está amarrada, não vai para frente. É verdade. Antes eu dizia: não fala isso não, fica atraindo coisa ruim para você. Agora, quando a pessoa diz para mim assim: a minha vida está amarrada, eu digo para ela: eu acredito em você. Porque quando você chega perto, você descobre que é mesmo. Outras pessoas, não é a vida emocional da pessoa que está amarrada não, é a vida profissional, é a vida financeira, é a saúde da pessoa. Você já percebeu que tem pessoas que inexplicavelmente elas vão pingando de doença em doença? Tudo enquanto é doença a pessoa já teve, e ela tem uma lista das que ela ainda quer ter, né? Porque só pode. A pessoa nunca está bem, e você diz: não é possível, não pode ser uma coisa normal. Então me permita repetir: o objetivo dessa tentação é enganando a pessoa para ela não notar o quanto ela está presa, e empurrá-la ainda mais para o fundo do poço. É deste modo que o inimigo de Deus, ele prende a pessoa de um tal jeito, que se Deus não a socorrer, a vida dela vai despencando de fracasso em fracasso, de pecado em pecado, até a sua completa destruição. E se você ouvindo isso está pensando: meu Deus, será que é isso que está acontecendo comigo? Ou eu até gostaria de conversar, de abrir o meu coração, porque esse é o retrato da minha vida. Então eu tenho uma boa notícia para você: você não vai precisar de uma conversa e de alguém em particular para você abrir o seu coração. Abre o seu coração agora na presença de Jesus, porque Ele trouxe você aqui para libertar a sua vida agora, nesse momento dessa pregação. Agora é a sua hora. Agora é o seu momento. Para quem desceu ao fundo do poço, para quem perdeu toda a sua dignidade, eu digo agora para você: qual é a saída? O que é que nós podemos fazer? Porque se você não fizer isso, não vai adiantar muito você procurar alguém e dizer: senta aqui porque eu quero abrir a minha alma,
rasgar meu coração, para que depois você ponha as suas mãos sobre mim e para que você ore por mim. Pouco adianta se você não der esses passos que eu gostaria de te apontar agora. Se você desceu ao fundo do poço e você chegou ao ponto de questionar a sua própria vida, achando que não vale a pena mais, o único jeito de escapar é você pedir a ajuda do Espírito Santo. Você precisa pedir o socorro do Espírito Santo e encontrar forças na Eucaristia. Se você não pedir a ajuda do Espírito Santo e não buscar a Eucaristia, pouca coisa alguém como eu, ou qualquer missionário, ou qualquer padre vai poder fazer por você. Levanta a sua mão direita e diga comigo: eu preciso pedir a ajuda do Espírito Santo. E eu preciso voltar à Eucaristia. E eu preciso voltar à Eucaristia. Porque na Eucaristia Jesus me separa do pecado. Porque na Eucaristia Jesus me separa do pecado. Porque na Eucaristia Jesus derrama o seu sangue sobre mim e me perdoa. Jesus derrama o seu sangue sobre mim e me perdoa. Ele me liberta. Ele me liberta. Ele é a minha salvação. Ele é a minha salvação. Com a sua mão direita erguida, diga: vem sobre mim, Espírito Santo. Vem sobre mim, Espírito. Como eu não tenho confiança em mim mesmo, como eu não tenho confiança, de que eu vou lembrar de fazer isso depois, de que eu vou lembrar de fazer isso, eu quero fazer já agora. Eu quero fazer isso já Socorre-me, Espírito Santo de Deus. Vem sobre mim nesse momento, libertar meu coração, iluminar a minha mente, me fazer entender que eu preciso de Jesus eucarístico, para eu voltar à Eucaristia, me confessar, para me aproximar dignamente da mesa do Senhor. Vem sobre mim, Espírito Santo, vem. Diga ao seu amigo: você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo, meu irmão. Faz um carinho no ombro dele, no ombro dela, e diz: e você precisa voltar a comungar dignamente. Você precisa pedir a ajuda do Espírito Santo e deixar Ele guiar você para fora desse buraco. Márcio, lá em casa está uma confusão. Eu não sei por onde eu começo, não sei por onde eu termino, não sei se a minha família ainda tem jeito. Eu não consigo alcançar o coração do meu pai. Existe uma distância entre nós. Eu tenho rancores com a minha mãe. Eu não falo com meu irmão, eu não falo com a minha irmã. Márcio, os meus filhos não têm paz comigo. Lá em casa é um pé de guerra. O vício tomou conta. A traição é impertinente entre nós, porque já aconteceu situações de traição entre nós. Então eu não sei o que fazer com a minha casa, com a minha família. Estou cansada, estou cansado, envelheci, não tenho mais forças para arrastar a família nas minhas costas. Eu não sei mais o que fazer da minha vida, eu não consigo mais sonhar, eu não consigo mais planejar o futuro, eu não tenho mais expectativa nenhuma de nada aí pela frente. Peça ao Espírito Santo para guiar você para fora desse buraco, porque Jesus não fez você para isso, e a sua vida não pode continuar desse jeito. E para que a sua vida não continue desse jeito, nosso Senhor decidiu libertar você hoje. Você permite a Jesus tirar você do fundo deste poço, do fundo deste buraco? Peça ao Espírito Santo, porque Ele guia a gente. Quando a gente pede a ajuda do Espírito Santo, Ele liberta quem pede. Ele faz a pessoa passar de uma escravidão mortal para a liberdade dos filhos de Deus. Ele liberta a pessoa oprimida. Ainda que você estivesse vivendo uma verdadeira escravidão, o Espírito Santo te devolve a liberdade dos filhos de Deus. Mas para isso posso compartilhar com você o que eu aprendi? Sem você sentir que eu estou mandando em você? Não vai ficar chateado não, né? Então eu posso falar com força, não posso?
Então, para a sua libertação, é só para quem precisa, tá? Quem não precisa, tape os ouvidos e não escute. Mas quem acredita que precisa ser libertado, faça o seguinte: comece a visitar com mais frequência Jesus no sacrário. Na sua cidade tem igreja? Na igreja tem capela? Você já viu o Santíssimo Sacramento? Para quem não sabe quem é o Santíssimo Sacramento, é a hóstia consagrada, que dentro da igreja fica trancada num cofrinho dourado com uma luz vermelha do lado. Dentro daquele cofrinho está o pão e o vinho consagrado que se tornaram o corpo, o sangue, a alma e a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus está vivo ali, presente, mais presente do que ele estava na Galileia quando andava entre os apóstolos. Então você que pensava assim: ai, que vontade de eu ter nascido na época de Jesus, porque eu queria ir lá, estar diante dele, olhar para ele, tocar nele. Você pode, porque esse mesmo Jesus, em carne, osso, sangue, alma, divindade, está presente em cada igreja onde ele foi consagrado na Santa Hóstia, na Santa Eucaristia. Comece a visitar Jesus com mais frequência, Jesus no sacrário. E caso você não possa, porque tem gente que mora longe, você que tem uma capela perto da sua casa, uma igreja perto da sua casa, você deveria ajoelhar, levantar as mãos para o céu e agradecer todos os dias a Deus. Porque nós temos alguns irmãos que moram no norte do país, que às vezes a igreja mais perto fica a 300, 400, 600 quilômetros de distância. Você sabia disso? Tem pessoas que não podem por força do trabalho, onde trabalham, e a carga horária que trabalham, não tem condições de escapar um minutinho para ir lá diante do Santíssimo, para adorar Jesus. Se for o seu caso, tem um jeito. O que eu posso fazer, mas se eu não consigo ir à capela? Às vezes você não consegue porque você vai arrumar uma bruta de uma confusão dentro de casa, se todos os dias, além da missa que você já vai, do grupo de oração que você já vai, você começar a ir na capela todo dia. Talvez seu marido não entenda, então eu vou ensinar para você um segredo que eu aprendi. Caso você não possa, encontre um cantinho dentro da sua casa, mira na direção que está a capela, e dali do seu quarto, daquele cantinho, até do banheiro, dirija para lá os seus pensamentos, dirija para lá os seus afetos, dirija para lá o seu amor, e várias vezes recorra a Jesus no Santíssimo Sacramento. Nesse rumo aqui tem uma capela com Jesus exposto 24 horas por dia. Será que se eu adorar Jesus daqui, ele vai ficar magoado porque eu não adorei ele do primeiro banco? Será que ele precisa que eu esteja colado com o sacrário para poder adorar? Porque se for essa a lógica, então não vou ficar nem no primeiro banco, tem que ficar lá com a mão colada, não precisa. A sua adoração daqui chega lá em Jesus no Santíssimo Sacramento. E no momento em que você se ajoelha e diz, mesmo que seja no seu quarto, na sala da sua casa, você diz: graças e louvores sejam dados a todo momento. Naquele momento o demônio se afasta de você, se ele estiver te impertinendo. Ele não fica. Ele não consegue. Por isso que Dom Bosco, e aqui quem fala para nós é um santo, e quando a pessoa se torna santa, quer dizer que a igreja viu tudo que essa pessoa ensinou, escreveu, e de certa forma a igreja endossa, diz: é verdadeiro, é justo, é legítimo. Sabe o que Dom Bosco dizia? Vou dizer com as palavras dele. Dom Bosco dizia assim: se você quer que o Senhor lhe dê muitas graças, visite-o muitas vezes no sacrário.
Olha só. Quer que Ele lhe dê poucas graças, poucas, então visite-o raramente. Quer que o demônio fuja de você, visite Jesus muitas vezes. Quer ser vencido pelo demônio? Deixe de visitar Jesus sacramentado. Você entendeu que a visita não é física? Entendeu? Entendeu? Sim ou não? Quem entendeu, levanta a mão. Você entendeu que daqui você pode adorar Jesus lá na capela? Que do quarto da sua casa você pode adorar Jesus lá na igreja? Se você puder sair da sua casa e ir até a igreja, até o templo, é maravilhoso, isso é bom, existe sim uma graça para isso. Mas quem está impedido de ir, não está impedido de adorar. E o Senhor leva em conta a sua visita. Então eu repito, você quer que o Senhor lhe dê muitas graças? Quem quer que Deus lhe dê muitas graças? Quem está precisando de muita graça de Deus na sua vida? Diga eu. Então visite o Senhor muitas vezes no sacrário. Quer receber poucas graças? Quer? Quase nenhuma. Quem conheceu o Padre Léo? Levanta a mão aí. Uma vez eu estava em Portugal e o Padre Léo foi pregar lá e eu estava organizando um encontro. E o Padre Léo gostava de tudo muito direitinho, muito organizadinho. Ele detestava quando não era a hora e a pessoa cercava ele pelo meio do caminho ou invadia o palco. E quando deu um intervalo, uma senhora cortou o segurança, que ela já tinha alguma idade, ela cortou com toda a fúria e foi subindo no palco. Ele virou para ela e falou: não, senhora aí, não. Aí ela travou. Senhora pode parar aí onde a senhora está, porque eu sei o que a senhora está fazendo. A senhora está subindo aqui no palco para poder vir pedir uma bênção especial. Aí a senhora fez assim: eu? Não. Falou: a senhora não está subindo aqui para poder pedir a bênção? Falou: não. Ele falou: então, Senhor, tira todas as bênçãos dessa mulher, porque ela não quer. De novo, quem conheceu o Padre Léo? É próprio ou não é próprio dele isso daí? É claro que ele estava brincando. Mas que ela congelou. Que você não seja como essa senhora que não sabe o que quer. Quer receber poucas graças? Olhe o que nos diz São João Bosco: visite Jesus raramente. Não reze, não dobre os seus joelhos, não reconheça a presença de Jesus na Eucaristia, você vai receber quase nada. Agora você que veio aqui desejando inclusive que nesse encontro tivesse uma verdadeira oração de exorcismo, uma oração de libertação, porque você percebe que algo diferente, pesado, grave está acontecendo na sua casa, na sua vida, e você gostaria muito que um sacerdote orasse por você, para que você pudesse vencer este mal. Eu lhe pergunto: quer que o demônio fuja da sua casa? Fuja de você? Visite a Jesus muitas vezes. Visite a Jesus durante o seu dia. Agora, se você quiser ser vencido, deixe de visitar Jesus. Quer na capela, quer no íntimo do seu coração, recorra a Jesus, dizendo baixinho ou dizendo nos seus pensamentos. Eu vou falar porque muitos de nós precisamos aprender a rezar pouco, a rezar pequeno, a rezar simples. Porque tem gente que acha que oração só é oração quando é muita, quando é longa, quando é complicado. E Jesus não é complicado. Quando você perceber que você está perdendo a luta, que o desânimo está tomando conta de você, ou que você vai ceder a uma tentação, põe a mão no seu peito e reza bem baixinho, assim, dizendo ao Senhor. Diga a Ele: Senhor, socorre-me.
Ajuda-me. Não me deixe abandonado nessa escuridão, nas trevas do meu pecado. Tem compaixão de mim, Senhor, porque eu sou pecador e fraco. Repita: socorro, Senhor. Ajuda-me. Não me deixe abandonado nessa escuridão, nas trevas do meu pecado, porque eu sou pecador e fraco. Experimente durante todo o dia, nos seus momentos de tristeza, nos seus momentos de solidão, nos seus momentos de angústia, nas suas fraquezas, quando você estiver quase cedendo ao pecado, ou melhor, até bem antes, pedir ao Senhor que venha em seu socorro. Mas será que isso vai me ajudar? Sim, isso vai te ajudar muitíssimo, desde que você respeite uma coisa. O que você precisa respeitar? Você precisa ser determinado e se manter em oração. Esta oração precisa ser insistente, precisa estar na sua mente, no seu coração o dia inteiro. Uma oração como essa dispensa você de se isolar, de ir para um cantinho à parte. E com o seu coração assim orante, você pode adorar a Jesus. Você pode fazer isso repetindo esta, mas muitas vezes repetir outras orações durante todo o dia. Agora, se você quiser pôr um fim nesse assédio diabólico, você deve logo em seguida, o mais rápido possível, procurar um sacerdote e se confessar. Eu vou perguntar, mas eu não quero que você responda, tá certo? Quanto tempo faz que você não se confessa? Não tem sentido uma pessoa procurar oração de libertação e exorcismo se ela não se confessa. Porque a confissão é mais poderosa do que um exorcismo. Repita comigo: a confissão é mais poderosa do que um exorcismo. A oração é mais eficaz do que um exorcismo. Diga para o seu amigo aí: você precisa se confessar. Bata no seu peito e diga: eu preciso me confessar, porque a minha libertação e a minha cura virá por aí. Se você quiser se livrar de todo assédio espiritual, você precisa buscar a confissão. E ali na confissão, peça ao Padre que te oriente, que te ajude a sair dessa situação lamentável, que Ele te mostre como se libertar dessas correntes com as quais o inimigo te prendeu. E se por alguma razão você não possa fazer isso imediatamente, não é? Porque talvez você tenha algum impedimento no momento para se confessar. Márcio, eu gostaria de me confessar, mas eu não posso. Se você não pode, então se coloque o mais rápido possível na presença de Jesus crucificado. Prostre-se diante da cruz do Senhor e peça a ajuda de Nossa Senhora, suplicando misericórdia e suplicando socorro. Olha, eu sei que muitas pessoas acham que não é importante, mas deixa eu ver se está aqui. Pelo menos a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo você precisa ter na sua casa, junto com a sua Bíblia. Você não pode ter a hóstia consagrada na sua casa, pode? Você tem sacrário na sua casa? Graças a Deus os religiosos podem dizer assim: eu tenho. Mas você não tem, eu não tenho. Mas na minha casa tem Bíblia. E ela é a palavra viva do Deus vivo. E na minha casa tem a cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque aquela casa está selada no sangue de nosso Senhor, no sangue do Cordeiro. A vitória de Deus está sobre este lar, que é o meu lar. Na sua casa precisa ter a cruz de Jesus. E se você em algum momento não pode, por alguma razão, ir ao sacerdote,
caia de joelhos aos pés da cruz, e aos pés da cruz, onde está também a presença da Virgem Maria, onde está Jesus crucificado, Nossa Senhora está sempre do lado. Quando você cair de joelho aos pés da cruz, saiba que junto de você está a Virgem Maria, e diga a ela: minha mãe, eu estou caindo, me ajuda, socorro, me auxilia com o seu favor e com a sua oração. Duvido que você não vai vencer. E mais importante, busque a sua força na Eucaristia. Volte a participar da missa se você se afastou. Se a gente pegar todo o encontro que está acontecendo aqui do Exército de São Miguel e tirar as missas, mas mantiver todas as outras coisas boas, a pregação da palavra, os momentos de oração, as coisas maravilhosas que estão acontecendo, o rosário, está tudo sendo bom ou não está? Sim ou não? Mas se você tirar as missas, tirou tudo. E uma única missa, me perdoe dizer assim, uma única missa celebrada pelo padre mais chato do mundo, vale mais do que todo esse encontro sem a missa. Uma missa. Se você tem algum parente seu falecido, uma missa que você vá na intenção dele, vale mais que todas as orações da sua vida fora da missa. Eu não estou dizendo a você para parar de rezar o terço, de parar de pedir a Deus por ele. Estou te dizendo que não tem comparação. Reze o terço, faça as suas súplicas a Deus pelos seus entes queridos, vivos e mortos, mas volte a participar da Santa Missa, porque a sua salvação está nisso. Volte a comungar, porque a Eucaristia é o terror dos demônios. Quando um padre consagra nosso Senhor Jesus Cristo, no altar, a hóstia consagrada é elevada no altar. Quando o pão e o vinho são consagrados para se tornarem o corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, o inferno treme e chora, porque Jesus esmaga de novo o inimigo debaixo dos seus pés. A Eucaristia é o terror dos demônios. Diga: oh, que bênção se um dia na sua casa um dia um padre pudesse celebrar a missa lá, hein? Faça amizade com os padres. Ô padre, será que um dia o senhor não podia celebrar lá em casa, para mim, para a vizinhança? Você abre as portas, recebe todo mundo, para que aquele lugar seja santificado pela Eucaristia. Você sabia que existem alguns lugares que a gente pode requerer exorcismo ao bispo? Por exemplo, lugares onde foi feito sacrifícios humanos, pessoas foram mortas em homenagem, em oferta ao demônio. Lugares de prostituição, onde as pessoas foram vendidas e comercializadas. E lugares onde injustiças terríveis aconteceram. Você sabia que esses lugares são passíveis de exorcismo? Agora, sabe o que é mais do que um exorcismo? É quando o padre chega naquele lugar e celebra a missa lá. Tudo que era velho foi cancelado, eis que tudo se fez novo. O lugar é abençoado, é santificado, porque não tem nada como a Eucaristia. Onde a missa é celebrada, o diabo tem que fugir. Você sabe por quê? Porque a missa torna presente o sacrifício de Jesus na cruz. Quando você vai à missa, o Espírito Santo... Quem disse para você que não existe a máquina do tempo? Você sabia que tem? Fala para o teu amigo aí, ó, existe a máquina do tempo, de voltar no passado. Fala para ele, só que não é uma máquina. Fala para ele, é uma pessoa. Na hora da missa, o Espírito Santo pega você e leva 2000 anos atrás, aos pés da cruz,
Ele vai lá atrás, 2000 anos, e traz a cruz aqui agora. E na hora da missa, o sacrifício de Jesus acontece naquela hora, se torna presente naquele momento, tão fortemente quanto se você tivesse vivido junto com Pedro, Tiago, João, e estivesse com o Senhor na hora da crucificação. Na hora da Eucaristia, o sangue de Jesus cai de novo sobre você e te lava de todo o pecado. E essa os carismáticos vão gostar. Quem teve um encontro pessoal com Jesus nos meios carismáticos, nos grupos de oração, dá um tchauzinho aí. Em toda missa, quando você comunga em estado de graça, você recebe de novo o batismo no Espírito Santo, a efusão do Espírito Santo. Toda missa é carismática. E não só torna presente o Calvário, mas aplica todos os frutos da redenção de Jesus a nós. Ou seja, na Eucaristia, Jesus redime você, destrói seus pecados, vence a Satanás, assegura a salvação. Uma única missa salva o mundo inteiro, não vai salvar a sua família. Por isso, se você quer vencer, você precisa voltar a comungar. Aceita? Põe as mãos sobre o seu peito, fecha os seus olhos um pouquinho e pense em tudo que você acabou de escutar. Jesus na Eucaristia é o médico e o remédio. A Eucaristia é o seu pão de cada dia, que se torna o seu remédio para a sua fraqueza de cada dia. E no momento em que você comunga, acontece um milagre. Não somos nós que transformamos Jesus em nós, como a gente faz com o arroz, com o feijão, que a gente come e vira a gente. Quando você comunga o corpo de Jesus, é Jesus que transforma você nele. Você passa a ser Jesus. A sua casa passa a ter Jesus nela, porque você está lá. Com as mãos sobre o seu peito, diga para o Senhor que você vai se esforçar para ir à missa, mesmo nos dias de semana, porque com isso você vai obter todo tipo de bênçãos. Márcio, eu ouvindo você, o meu coração está queimando, mas muitas vezes eu não sinto vontade. Mesmo que você não sinta vontade, ainda que você perceba que o seu coração está frio, vá assim mesmo, confiando na misericórdia de Deus. Se você acha que eu estou sendo muito ousado, então me permita ir mais longe. Apenas 2 tipos de pessoas devem comungar: os que são santos, para que continuem santos, e eu e você que somos pecadores, para que a gente deixe de ser. Levanta a sua mão direita e diga: eu adoro Jesus na Santa Eucaristia. Vá ficando de pé e levantando a sua mão. Levante-se, levante a sua mão e diga: eu adoro Jesus na hóstia consagrada. Jesus é o Senhor, vencedor de Satanás e de todos os seus embustes. Vencedor de Satanás e de todos os seus embustes. Eu creio na hóstia consagrada. Eu creio na hóstia consagrada. E por isso, Senhor Jesus, E por isso, Senhor eu Jesus, te peço a graça eu te peço a graça de um coração contrito e humilhado, de um coração contrito e humilhado, que vá buscar a confissão para voltar a comungar. Eu vou voltar a comungar se eu me afastei. A última coisa: se você tiver algum impedimento que não te permita comungar, faz igual Santa Catarina de Sena. Ela dizia assim: quando eu não posso receber o Senhor, eu vou à igreja e fico lá olhando para Ele, e ali Ele me sacia, e ali Ele me alimenta.
Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento, Graças e louvores sejam dados a todo momento. ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Viva o Santíssimo Sacramento! Viva! Viva Jesus! Viva! Quem ama Jesus, diga eu! Por graça de Deus, você vencerá e não falhará.